Vocês já foram traumatizados por alguma animação ou filme quando eram crianças? Porque eu já. Eu era uma criança muito cagona e inocente, então eu me traumatizava e acreditava em qualquer coisa. Infelizmente, a vida é um tolete de bosta e sempre aparecia mais alguma coisa pra me atazanar e me perturbar. Nos outros vídeos eu falei sobre alguns jogos e como tá na descrição do canal, eu pretendo trazer outros conteúdos diferentes além de jogos. Também falando sobre algumas animações nostálgicas, pouco comentadas, ou nesse caso, perturbadoras, como um curta de animação da Chapeuzinho Vermelho, feito por nem mais nem menos, como pela Vídeo Brinquedo, em meados de 2011, talvez um pouco depois, que provavelmente já deu muitos pesadelos em muitas crianças por aí, assim como nunca saiu da minha memória até hoje. Eu sou a Hortelansky e sejam bem-vindos à minha primeira análise de animação. Antes da análise, vou contextualizar um pouco sobre essa animação. Provavelmente, se você é da geração Z, não sei se ainda tem isso hoje em dia ou se já tinha antes, já deve ter se deparado, enquanto pequenos, com pessoas vendendo na escola alguma maletinha temática, que vinha com livrinhos, DVD e provavelmente mais alguma coisa junto que eu não consigo me lembrar bem. Muitas dessas maletinhas vinham com temas das princesas Disney, tema do Relâmpago Marquinhos, Barbie e tinha muitos temas. Não sei se vendia em algum outro lugar além da escola, mas meu contato com essas maletinhas foi na escola. Que as pessoas iam lá, a professora deixava eles apresentarem e aí, tipo, por uma semana ia alguém perguntar na sala se alguém tinha o dinheiro para comprar, que era só ir lá pegar. Enfim. Não sei vocês, mas na minha região não tinha os bonitinhos da Disney e tudo mais. Vendiam na minha escola a versão Walt Disney dos personagens. Uma versão claramente feita para fingir ser os personagens da Disney ou de outros personagens famosos também. E eu lembro de depois de provavelmente ter enchido o saco da minha mãe, ter pego um das princesas, ou era de contos de fadas, não lembro. E veio uns livrinhos e DVD Piratex mesmo. Eu só consumia coisas do Jack Sparrow quando eu era criança, ainda mais falando de DVD. E nesse DVD, veio com essa maletinha, tinha vários curtas de histórias de contos de fadas, e um desses curtas dentro desse DVD era o tenebroso curta da Chapeuzinho Vermelho, não os bonitinhos, esquisitinho que a Vídeo Brinquedo fez. Era um tenebroso, horrendo, horroroso, era horrível. É horrível. Uma das animações mais odiosas que já vi na face da Terra. Acho que aquela animação da Velma é melhor do que essa coisa. Eu acho que essa animação foi feita no inferno. É tenebrosa. Após ser traumatizada por essa animação feita pela famosa Vídeo Brinquedo, que é conhecida até fora do Brasil pela sua habilidade inigualável de fazer ótimos filmes, como o famoso Ratatouille e os carrinhos, que claramente a Pixar copiou deles depois, após ficarem com inveja de tamanha graciosidade em fazer animações. Eu cresci, obviamente, e essa coisa, não sei se dá pra chamar de animação, ficou nos confins do meu cérebro, trancado, para que eu não surte lembrando de sua existência, até que eu tive a infelicidade de lembrar dessa animação. E fiquei na dúvida se ela existia ou era só alucinação da minha cabeça. E com o tempo fui atrás de descobrir mais sobre. E achando que seria algo extremamente difícil de achar, é super lost media da vida, eu facilmente pesquisando animação Chapeuzinho Vermelho, achei a desgrama da animação no YouTube, que atualmente já está com 1 milhão de views, por incrível que pareça, e tive a infeliz ideia de reassistir essa animação. Lembro de ter tido a sensação de ter criado um segundo cérebro quando fui reassistir. Essa coisa estava quase totalmente perdida no esquecimento da minha mente, embora não tinha sido totalmente esquecida. E depois tive outra ideia infeliz de fazer um vídeo sobre. Então venham nessa jornada de se retraumatizar comigo.
A animação começa com uma musiquinha bem animada antes de traumatizar a criança que estivesse assistindo. Já de início dá pra notar bem claramente que a animação não é uma das melhores. Não por ser de baixa qualidade, assim, meio pobrinha. É mais por ser ruim mesmo. Parece que foi feita pra ser feia de propósito. A história inteira é narrada por um dublador que parece dublar bem, mas o roteiro é tão ruim que às vezes o narrador irrita. E ele introduz a história enquanto a gente encara a versão cracuda do solzinho da Rap. É apresentado a Ana Cristina, que é o nome da nossa carismática Chapeuzinho Vermelho, que mora com seu pai e sua mãe num bosque. Logo em seguida, se vocês achavam o sorriso banguela do Sol Tenebroso, do nada aparece um jump scare da Chapeuzinho Vermelho. Tinha um apelido de Chapeuzinho Vermelho. Daí ela veio com um monte de papo aleatório pra se apresentar, falando que o nome dela obviamente não é Chapeuzinho Vermelho, e na verdade é Ana Cristina, e que Chapeuzinho Vermelho é o apelido que deram pra ela por conta do capuz que a avó dela deu pra ela, e que seria estranho apelidarem ela de Capuzinho Vermelho, então ficou o apelido Chapeuzinho Vermelho. É toda uma volta desnecessária, essa menina fala pra caramba, enche o saco. De repente, começa uma cena da Ana Cristina brincando com o gato dela, com um novelo de lã sendo jogado pra todo lado. Mostra o gato, chamado Norberto, correndo atrás do novelo de lã. E do nada, os seres humanos que fizeram essa animação colocaram um efeito saturado com cores invertidas e um som do gato gritando, que dá a impressão como se o gato tivesse morrido da forma mais cruel possível. Olha o gato Norberto brincando com um novelo de lã. Epa! Mas não se preocupem, o gato não morreu. Ele só estava sendo torturado mesmo. Ele ficou enrolado, gritando de agonia, batendo e tudo, parecendo um pinball, enquanto a psicopata da Chapeuzinho Vermelho ficava coringando, rindo da desgraça do gato. E ainda por cima, depois da Chapeuzinho ter torturado o gato, a mãe dela vai conversar com a menina, né, pra educar a guria, porque onde já se viu fazer uma coisa dessa com um gato? Quando ela foi bater um papo com a Ana, a única coisa que a mãe dela se preocupou foi com a bagunça que a Ana Cristina fez. Acho que isso explica um pouco as ações da Ana daqui pra frente. Aí a Chapeuzinho Vermelho abriu a matraca de novo, falando que ia organizar as coisas. Ô menina chata, fica falando um monte de frases redundantes e irrita pra caramba. Acho que quando eu era criança, eu só não me irritei porque tava assombrada demais pra me irritar. E não é só a Chapeuzinho Vermelho que fala demais. Todos os personagens ficam nesse lenga-lenga. Dá a impressão como se a pessoa ou as pessoas que fizeram isso estivessem enchendo linguiça de propósito, ao invés de usarem a criatividade e escrever algo de fato mais elaborado. Depois dessa menina terminar de citar a Bíblia inteira, a mãe, chamada Gertrudes, fala que a avó da Chapeuzinho tá doente e a Chapeuzinho começa a chorar, se teletransportando pro mesmo lugar que ela tava coringando, porque aparentemente a pessoa tava com preguiça de fazer uma animação dela chorando no mesmo lugar da cena nova. A Gertrude fala que, como a Chapeuzinho está mais velha, ela vai deixar ela ir visitar a avó sozinha. Mas que antes ela tinha que ir colher algumas maçãs ali perto, porque a Gertrude vai fazer uma torta de maçã para Ana levar para a avó. No dia seguinte, a Chapeuzinho foi colher as maçãs com seu incrível superpoder de esticar os braços e voltou para casa levando as maçãs de todas as árvores. Na cozinha, aquela cena, pra quem assistiu isso, é aquela cena. Na cozinha, a Chapeuzinho Vermelho tava com um monte de maçãs e acho que o superpoder da Chapeuzinho Vermelho de ter o braço elástico é genética da mãe, que tem o poder de esticar o pescoço. E a mãe dela fica com o pescoço balançando pro lado e pro outro, toda estranha. Aí começa a se multiplicar do nada e se mexer pra todo lado. Parece que essa mulher veio direto de um analog horror. Sei lá, direto do inferno essa mulher veio. É um demônio de lá. Lembro que me dava uma sensação de estranheza e medo terrível. Ainda é bem estranho, pra falar a verdade. Se isso fosse um analog horror, eu acho que a Gertrude seria a entidade que devora as pessoas na floresta. E o que faremos então, mamãe?
Nós vamos pegar um pouco para fazermos a torta da sua avó. E o que sobrar, iremos dar aos vizinhos. A entidade, quer dizer, a Gertrude vai fazer a torta. E agora se preparem, que vocês vão ver a melhor transição da vida de vocês. Depois da Gertrude terminar a torta, ela vai conversar com a filha dela de novo e fala pra guria tomar cuidado quando for sair, pra não ir pra floresta porque é perigoso. Mas a Chapeuzinho Vermelho, que tá com o Siricutico, como a maioria das Chapeuzinhos das histórias, já vai questionando a mãe do porquê que essa floresta é tão perigosa, pra ter um motivo pra ela não ir lá, já que é o caminho mais curto. A Chapeuzinho então vai chutando quais bichos que poderiam ter para justificar ela não ir lá. Aí ela pergunta se tem leão na floresta. Por algum motivo a cena escurece e mostra um leãozão de PNG e fica dando zoom e piscando com aquele efeito maldito que não sei o que a pessoa viu nesse efeito de tão genial para querer colocar ênfase em tudo com esse efeito horrível. Obviamente não tem leão na floresta. E ela perguntou se tinha dragão. Aí apareceu o dragão com aquele mesmo efeito. E em seguida, ela perguntou se tinha um bicho híbrido nada a ver. Que eu não sei como explicar. Vou ter que colocar aí pra vocês verem. E um trome cabriogue, batatum, chibirolantinungo, facanha sustilum, dungum, tem. Eu só não julgo esse bicho doido porque hoje em dia eu desenho umas coisas bem parecidas com isso aí, bem psicodélicas. Me pergunto se essa animação não teve alguma influência nisso. A Chapeuzinho, sabida demais da conta, pergunta pra mãe dela que então se não tem nenhum desses bichos, como que poderia dar ruim com ela indo pra floresta? Então a mãe dela fala que é perigoso porque tem um lobo mau. E aparece um, entre aspas, lobo, que mais parece um gato. Esse lobo parece mais com um gato do que o próprio gato da Chapeuzinho. Eu lembro desse lobo ser bem mais aterrorizante quando eu era criança, mas olhando agora, de todos os personagens, esse lobo é o menos feio. Como em todo momento dessa animação, ele sai falando um monte de coisa sobre o quanto ele é mau e faz várias coisas mal, porque ele é o lobo mau, e é por isso que ele é mau. Depois da apresentação do lobo, a Chapeuzinho, tonta, pergunta se por um acaso o lobo mau seria mau mesmo. Aí a mãe dela teve que arrumar outra resposta para essa menina, explicando que ele também come de tudo, inclusive pessoas. E mesmo assim, a Chapeuzinho Vermelho pergunta se o lobo que come até pessoas iria comer ela. A Gertrude explica o caminho seguro que a Ana Cristina tem que seguir para chegar até a casa da avó dela. E é claro que nessa demonstração, feita por uma bola e um mapa, tinha que usar aquele efeito de novo. E mais uma vez, a Chapeuzinho pergunta de novo se não teria problema em ir para o lugar que já foi falado milhares de vezes, que não é para ir para lá. E depois da Gertrude insistir tanto, aparentemente, pelo que a Chapeuzinho fala, ela finalmente entende que não é para ir na desgrama da floresta. A Chapeuzinho Vermelho sai para ir para a casa da avó e no caminho ela se distrai com umas borboletas do tamanho da cabeça dela e acaba não vendo as placas da cidade e a placa da floresta. Caso não tenha sido muito claro, acho que eles não deixaram tão escancarado. Tem uma placa do caminho da cidade e outra da floresta, mas a Chapeuzinho, obviamente, como já era esperado, distraída, acaba indo pelo caminho da floresta. Claro, vamos fingir que ela foi porque ela estava distraída e não porque ela quis. O lobo mau aparece escondido, stalkeando a Chapeuzinho de longe e começa a falar e explica que faz dias que ele não come, tá todo esmilinguido, com a larica tão grande que comeria até sorvete com feijão, e por isso ele tem que bolar um plano rápido e super mirabolante para jantar a Chapeuzinho Vermelho. E de início, vendo a Chapeuzinho Vermelho seguindo as borboletas, ele decidiu se fantasiar de borboleta para enganar ela. E a Chapeuzinho, cega que dói,
tá mais cega que eu, não consegue ver o que claramente é o lobo fantasiado de borboleta. Ainda por cima é boca de sacola. O primeiro estranho que aparece na frente dela já sai falando que vai visitar a avó doente e levar torta pra ela. Aí o lobo pensa em ingerir a avó dela primeiro. Então o lobo espertão já deu as ideias erradas pra bobona da Chapeuzinho Vermelho e falou pra ela ir pelo caminho mais longo da floresta, pra dar tempo de ele se deliciar da avó dela e já ir se ajeitando pra quando a Ana for chegar depois. A Chapeuzinho foi pelo caminho mais longo e lá tinha várias flores e ela ficou toda brisada nas flores, ficou lá um tempão se distraindo e nessa parte fica mó enrolação com o narrador lembrando de tudo que a Chapeuzinho esqueceu, das regras da mãe dela, que na minha opinião ela não se esqueceu, ela ignorou todas as regras e mentiu desde o início da história. Essa menina é claramente manipuladora e a versão mais diabólica da Chapeuzinho Vermelho. Já o lobo foi na casa da avó da Chapeuzinho Vermelho para jantar a véia. Então temos a cena mais emocionante e tensa de um PNG da véia girando até a boca do lobo. E finalmente, a Chapeuzinho, depois de sair da noia das flores, chega na casa da avó dela. Vocês devem achar que agora seria aquela cena clássica, que a Chapeuzinho pergunta características do lobo, tipo, e essas orelhas aí? É pra te ouvir melhor. E esse narigão aí? É pra cheirar melhor. Mas não é tão simples assim. Essa é a versão da vídeo brinquedo, rapaziada. A Chapeuzinho já vem tirando o cu da reta, falando que não é malcriada e que só fala verdades. E sai humilhando a suposta avó dela, falando que ela é podre e que tá quase morrendo sufocada com a nhaca dela. E ainda fala que a suposta avó tá muito gorda. Além disso, ela vendo e verbalizando claramente todas as características da suposta avó e deixando bem claro o quanto ela parece com a suposta borboleta que apareceu antes na floresta, e mesmo assim ela não percebeu nada de estranho, que faz eu pensar que talvez a essa altura o caso dela não seja falta de óculos e seja só que ela é sonsa mesmo. E chegando na parte que todo mundo estava esperando, vemos outra cena super épica do PNG da Chapeuzinho Vermelho voando até a boca do lobo. O lobo foi andando com a barriga cheia, parecendo que engoliu a bola do Kiko, se deitou e foi dormir. Então ficou um tempão com a Chapeuzinho e a avó dela dentro da barriga do lobo, só com o olho aparecendo e tudo preto. Aparentemente o animador que fez isso já estava de saco cheio e com preguiça, então ele deve ter pensado, vou colocar logo 2 olhos no escuro, que tá bom, dá pra entender. A Chapeuzinho e a avó dela ficam falando. Não satisfeita, além de ter humilhado a versão da avó dela, que era o lobo, agora que ela tá com a avó dela mesmo, ela já manda uma indireta pra avó de que ela tá bem velha. Antes que a Chapeuzinho esculhambasse a avó dela toda, apareceu um caçador por ali perto de onde o lobo tá dormindo, e elas pedem ajuda pra ele. E ele, muito esperto e tentando ajudar, pergunta se elas teriam fósforo, porém elas não tinham. Talvez para causar alguma queimação na barriga do lobo, para que ele regurgite elas. Mas não, no lugar de um simples fósforo, a Chapeuzinho tinha no bolso uma fucking bola de cristal. Sim, uma bola de cristal. E a avó dela ainda fala, nossa, você ainda tem aquela bola de cristal que eu te dei? Simplesmente ninguém tinha citado essa bola de cristal que aparece do nada e tenta justificar isso com a fala da avó, que por um acaso, obviamente, essa bola de cristal, que não apareceu em nenhum momento da história até agora, estava coincidentemente no bolso da Chapeuzinho esse tempo todo. E com mais coincidências, essa mesma bola tem um fogo mágico dentro dela. Mesmo com a bola brilhando dentro da barriga, elas ainda estavam meio sem saber o que fazer e perguntam pro caçador se ele teria alguma ideia de como ele poderia tirar elas de lá. E o caçador fala que pensou em pegar uma tesoura e abrir a barriga do lobo. Mas a avó, mesmo quase sendo ingerida, ela fala que ele não poderia fazer isso porque iria maltratar o lobo e porque mesmo com ela e a neta dela quase morrendo,
a tesoura poderia machucar elas, porque aparentemente ela prefere morrer do que levar uma picada da tesoura. E ainda levar a neta junto. E do nada, tem uma quebra de quarta parede do caçador. Mas espera aí, minha senhora. Na história da Chapeuzinho Vermelho original, eu, no meu papel de caçador, cortava a barriga do lobo, salvava vocês duas e de quebra, enchia a barriga do lobo mal de pedras e depois costurava a pança do bicho canino com linha e agulha. É bem aleatório ele falar isso e também não existe uma história original da Chapeuzinho Vermelho. O que existe são várias versões que se diferem culturalmente, com características em comum. E a versão mais famosa, que por muitos é considerada a versão, entre aspas, original, seria a adaptação dos Irmãos Grimm. Mas não tem nenhuma versão primária da Chapeuzinho. Se não me engano, antes mesmo de alguns autores antigos adaptarem e eternizarem essa história, ela era contada na Europa de boca a boca, de mãe para filha, tipo, sei lá, histórias folclóricas aqui no Brasil, ou O Homem do Saco, por exemplo. Voltando para a história, a avó da Chapeuzinho não consegue se contentar com nada que o caçador sugere, então ele fala, fica aí e morre. Brincadeira, gente. Na verdade, ele fala para elas esperarem que ele ia dar uma volta pela floresta para pensar em alguma ideia melhor para tirar elas de lá. Enquanto o caçador passeia, como esperado, a bola de cristal com seu poder de fogo faz sair uma fumaça mágica do lobo que faz ele cuspir as duas para longe. Começa uma corrida mó aleatória das duas voando por um tempão em um voo pra lá de pirotécnico. Rodopia em pleno ar num voo pra lá de pirotécnico. Ri muito nessa parte, porque até o narrador falou que tá cansado de repetir e falar tanto. Até que depois de sair voando pelo mesmo fundo de flor usado antes na cena que a Ana tava na noia, elas trombaram com o caçador. Aí fica um blá 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 de o caçador falando que salvou elas e elas discordando. E nem consegui prestar atenção direito porque o bigode do caçador parecia que tinha um esquilo preso no nariz dele. Depois desse lenga-lenga, começou uns papo torto do caçador pedindo para as duas tirar a roupa. Mas basicamente era para ele colocar a roupa numas pedras, pro lobo se confundir achando que as pedras eram elas. E realmente, o lobo vai lá e come as pedras e fica por isso mesmo. As duas terminam a história se abraçando felizes. E, enfim, esse é o final da história. Acaba assim. Porém, vocês acharam que a tortura tinha acabado? Não acabou ainda. Quando eu fui reassistir essa animação, eu lembrava de um final diferente. Eu tinha na minha memória que o caçador realmente abria a barriga do lobo e colocava pedras dentro dele no lugar da Chapeuzinho Vermelho e da avó dela, e que depois o lobo caía em um rio e se afogava. Uma versão bem mais deep web do que essa animação já é. Eu achei na hora que eu tava confundindo as memórias e que, na verdade, por essa animação ser estranha desse jeito, eu teria lembrado de uma versão dela pior do que realmente é. Até que, recentemente, eu descobri que não era alucinação da minha cabeça. Isso realmente aconteceu. Aparentemente, essa versão upada no YouTube não é a original. E a original que vinha no meu e em outros muitos DVDs, era uma suposta Lost Media, e há 3 anos atrás uma pessoa pôs essa versão original no YouTube, gravado por cima do Amazon Prime. Essa versão é bem mais curta, tem metade do tempo da segunda versão, ainda é bem enrolada igual a outra, mas com pequenas diferenças específicas no roteiro e parece ter uma dublagem levemente diferente. E a maior diferença das duas é o final, que explica uma animação ter 40 minutos e a outra ter 20. Porque o final original é bem mais rápido, com o caçador abrindo a barriga do lobo, tirando a Chapeuzinho e a avó dela e colocando pedra no lugar, costurando de volta, e depois o lobo vai beber água, cai no rio e morre afogado. Inclusive, na cena que elas saem de dentro da barriga, dá pra perceber que usam o mesmo PNG que usaram no outro final da animação. Reciclaram o PNG, na parte que elas estavam voando. Na parte que ela humilha a suposta avó dela, na versão original ela consegue humilhar bem mais também, esbagaçar a velha mesmo. A senhora está muito feia.
Olha, está com um pelo nojento e encardido cobrindo todo o seu corpo. Os dentes estão amarelados de tão cariados e o cheiro. Parece que a senhora não toma banho há 1 milhão de anos. Eu estou quase morrendo sufocada de tanto fedor. Já a segunda versão enrola um monte por conta dessa primeira versão não parecer tão apropriada. Aí eles ficam enrolando e que não pode isso, que não pode aquilo. Aí inventam qualquer coisa, tipo a parte da bola de cristal e a quebra de quarta parede do caçador, com a avó falando que já são outros tempos e que não faz sentido ter um final colocando pedra na barriga do lobo. No final dessa enrolação toda, dá quase no mesmo. De qualquer jeito, o lobo engoliu pedra e deixou o final da história com menos sentido ainda do que o original. E ainda por cima terminou com os papos bem tortos do caçador. Tentaram deixar a história mais apropriada e ela ficou pior e mais inapropriada e mais sem sentido que antes. Agora eu entendi porque ficou um tempão com tudo preto e só o zóio da Chapeuzinho e da avó dela. Provavelmente o animador já tinha feito tudo e ele teve a infeliz notícia que tinha que refazer o final tudo de novo. Aí fez tudo de qualquer jeito. Essa versão original eu não sabia que tinha, eu realmente achava que era alucinação da minha cabeça, até que eu achei um vídeo de outro youtuber que citou isso em uma análise que ele fez também dessa animação. Então vou deixar os créditos e colocar o canal dele na descrição, porque sem ele eu não saberia que tinha uma versão original, que é igualzinha a que eu me lembrava. Essa animação parece um analog horror da vida e lembro realmente de sentir medo dela, embora ainda assistia, algo parecido com o Vale da Estranheza. Hoje em dia, ainda acho a animação bem horripilante, porém acho mais engraçada também. Ela tem uns gráficos bem toscos e toda hora fica repetindo o mesmo frame e com os personagens girando e fazendo movimentos repetitivos toda hora, que deixa tudo ainda mais estranho. É uma animação bem ruim e, pra mim, o que faz ela ser tão ruim não é a inexistência de algo super foda e uma animação super boa, e sim de o design dela ser horroroso e o jeito que escolheram para animar parece que transforma o design horroroso em uma animação aterrorizante. Parece que na produção dessa animação foi feito um monte de escolhas ruins, uma em seguida da outra. Mesmo que essa animação seja uma das piores que eu já vi na minha vida, ainda assim de alguma forma marcou a minha infância, querendo ou não. E foi meio divertido revisitar ela, ao mesmo tempo que foi também meio retraumatizante. Acho que a única coisa que eu realmente achei boa nessa animação foi a dublagem, que me parece que usaram dubladores bons, que infelizmente foram vítimas desse roteiro. Outra coisa boa que eu poderia tirar disso, no máximo, é que eu lembro de quando eu era criança, eu pausava na parte que aparecia o mapa todo da floresta e da cidade, porque eu achava legal o mapinha e eu ficava um tempinho analisando o mapa. Não lembro exatamente o que eu pensava, talvez eu tinha que analisar o caminho da história para tentar descobrir como que a Chapeuzinho Vermelho poderia ter errado um caminho tão simples, ou eu só gostava do mapinha mesmo. Aparentemente eu gostava de mapas quando eu era criança. Eu tenho um mapa do Beto Carreiro dessa época guardado até hoje. Pesquisando por essa animação, eu também descobri que esse tipo de animação, a Vídeo Brinquedo não fez só uma, como fez outras com mais histórias horripilantes igual a essa. Então, se vocês quiserem pesquisar e terem pesadelos, vocês podem ir atrás, que tem muito mais histórias do mesmo jeito que essa da Chapeuzinho Vermelho. Esse é o primeiro vídeo analisando alguma obra-prima do audiovisual. Eu já tava com esse roteiro incompleto, pegando poeira, há tanto tempo que eu até perdi o primeiro roteiro sobre essa animação. Então decidi trazer logo sobre ela primeiro. Não se preocupem, eu ainda vou trazer vídeos de jogos, tá? E vou trazer mais coisas sobre alguma série ou filme aí que eu achar. Espero que vocês tenham realmente gostado, porque eu tava um pouco com o pé atrás de postar esse vídeo, porque será, né? Não se esqueçam de se inscrever, para quem ainda não é inscrito. Comentem o que vocês acharam dessa animação da Vídeo Brinquedo e se vocês já viram ou assistiram quando eram criança também. Deixem um like, senão a Ana Cristina vai aparecer aí à noite para puxar o pé de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!